E vamos continuando a fazer este nosso caminho no podcast Vamos já no 60º episódio, hoje sem o Padre Nuno, que o Padre Nuno está fora, está em missão agora para preparar as Jornadas Mundiais da Juventude, mas para compensar e para nos também elevar, temos connosco hoje a Margarida, que vem-nos então falar sobre aquilo que vai ser a economia de Francisco. Margarida, apresenta-te quem és, o que é que queres partilhar connosco hoje? Olá, primeiro obrigada por me receberem aqui no podcast. A Margarida é uma pessoa que tentando que acolher a sua circunstância, procura pôr-se ao serviço dos outros e, portanto, para concretizar aqui um bocadinho esta apresentação, sou mulher, mãe de 3 filhos, filha, irmã, advogada, assim, entusiasta destes projetos que procurem um bocadinho pensar sobre a realidade da nossa sociedade e perceber como é que podemos melhorá-la e como é que podemos contribuir para o bem comum, às vezes voluntária e, portanto, assim, um bocadinho tentando nesta vida ir percebendo qual é o lugar e foi também um bocadinho isso que me levou até à economia de Francisco. Que venho partilhar hoje aqui aqui hoje um bocadinho, exatamente. Ainda antes de entrar nisso, mas que depois também foi animadora de campos de férias. Todo esse percurso, fiz muito um percurso aqui entre as paróquias de Cascais e da paróquia do Estoril, fui animadora de Milonga, fui animadora de Cravas, dei catequese na paróquia do Estoril durante 10 anos e agora estou à espera que os meus filhos cresçam para voltar a ser catequista. Para ter a catequista como mãe, a mãe como catequista. Agora só dou catequese aos meus filhos, eles nem sempre, não sei se gostam sempre, mas acho que a maior parte das vezes também. Que já agora começa-se já desde pequenino a dar a catequese, claro, não é assim? Ensinar para perceber se funcionam as atividades. Depois funcionam. Sim, portanto agora eles são um bocadinho o test drive para depois, quando for um grupo mais alargado, claro. já se saber o que é que funciona melhor. Ou pior. Muito bem, então é Direito, a Margarida, não é? Sim, é a sua área? Sim. Estudei Direito, também depois fiz um mestrado ligado às Ciências Jurídicas Empresariais, portanto aqui ligado ao mundo do Direito, mas mais ligado ao Direito relacionado com o Direito das Empresas, também e eu tinha estudado Economia no secundário, portanto estive sempre aqui a baloiçar entre a área do Direito e da Economia. E pronto, tento conjugar aqui um bocadinho na minha vida essas duas áreas que são as áreas. Sempre foi assim lei ligada a empresas, sim, no mundo empresarial, das organizações? Sim. Também ligada à resolução alternativa de litígios, aqui procurar sem passar pelos tribunais, tentar também aqui através da via da mediação e da conciliação resolver alguns litígios, que também tem sido um bocadinho o que eu faço, e também relacionado também com agora não trabalho diretamente com isso, mas também um bocadinho relacionado com o consumo e com a informação dos consumidores, também tem sido aqui uma área de estudo e que agora também com a economia de Francisco também tem sido aqui uma área que tem ressurgido e tem sido também interessante explorar essa parte. Muito bem. Então, vamos à economia de Francisco. O que é isso da economia de Francisco? A pessoa pensa, economia de Francisco, quer dizer que o Papa Francisco tem uma economia própria, é? É esse o pensamento primeiro, que portanto deve ser já o primeiro a ser desmistificado. Aqui o Francisco da economia não é o Papa Francisco, mas sim São Francisco de Assis, e é muito baseado na vida e nos ensinamentos de São Francisco de Assis, mas de facto foi um apelo lançado pelo Papa Francisco, o nosso atual Papa. Portanto, apontando para o Francisco lá atrás. Apontando para o Francisco lá atrás, que foi o Francisco também que lhe deu nome. E, portanto, a economia de Francisco em Portugal até acabou por... fez um curso que se chamava a economia de Francisco, o Santo, o Papa e nós. Um bocadinho também para desmistificar esta ideia de quem é este Francisco
por trás da economia de Francisco, Uhum. mas aqui quando falamos de Francisco estamos a falar de São Francisco de Assis, e a economia de Francisco surge como um apelo do Papa Francisco numa carta que o Papa Francisco escreveu em 1 de maio de 2019. E nessa carta faz um apelo e um convite, convoca os jovens economistas e estudantes de economia que quisessem participar na construção de uma economia diferente para se juntarem a ele num encontro que iria ocorrer em março de 2020 em Assis. Estás a falar de uma coisa que já foi há quase 2 anos e meio. Tudo isto começou Tudo isto começou com a Antes carta, ainda? foi Sim. em 1 de maio de 2019. 2019. 2019. Portanto, faz este ano 4 anos Uhum. dessa carta. Depois, e nessa carta, o Papa Francisco interpelava os jovens a construir uma economia que era uma economia diferente, que fazia viver e não mata, incluía e não excluía, humanizava e não desumanizava e cuidava da criação e não a devastava. Este era o mote para este encontro que iria acontecer em Assis em março de 2020. Uhum. Em resposta a esta carta do Papa, 3.000 jovens inscreveram-se neste evento de 120 países, na expectativa de se encontrarem em Assis para este encontro que ainda não se sabia muito bem o que é que seria. Portanto, vamos inscrever e vamos lá ver o que é que vai ser. Vamos lá ver o que é que vai ser isto. Bem, 13.000 jovens é uma data de gente. 3.000 jovens, 3.000. Acontece que março de 2020 ficou conhecido, infelizmente não pelo encontro da economia de Francisco, mas pela chegada em grande força da pandemia, e sobretudo a Itália nessa altura estava a viver um momento muito complicado, e portanto o evento foi adiado, primeiro ainda sem data, e depois aconteceu, mas online, em novembro de 2020. Com 3.000 pessoas também? Até mais, porque como foi online, e as pessoas, o que aconteceu foi, o evento foi adiado, mas as pessoas que se tinham inscrito começaram a organizar-se online, em vários webinars, em várias sessões de discussão. O evento estava organizado em 12 aldeias, ou seja, 12 temas que se chamaram 12 aldeias, e essas próprias pessoas que estavam nesses grupos de trabalho do evento começaram-se a organizar online e começaram a trabalhar nesses temas online. E, portanto, quando chegou a novembro, já tinham ocorrido inúmeros webinars, já havia imensas reuniões de trabalho, já havia imensos projetos que tinham sido pensados. Okay. E que estavam já a acontecer, e portanto o evento de novembro foi um bocadinho, vou-lhe chamar, ponto de situação do que estava a ser a economia de Francisco. Ou seja, apesar de não ter havido aquele grande encontro que se estava a falar, houve projetos paralelos que se foram... Sim, paralelos, quer dizer, não sei se paralelos, mas... Sim, o que aconteceu foi, arranjou-se uma nova forma de trabalhar, não podendo, ninguém podia, não é? Estar presencialmente num sítio. E portanto as pessoas das várias geografias e na sua própria geografia começaram-se a organizar com inúmeros projetos. Isso aconteceu um bocadinho por todo o mundo, nestes 120 países que tinham participantes, e em Portugal também aconteceu. Então houve um grupo que também se reuniu aqui em Portugal a trabalhar em alguma coisa específica? Sim. Aqui em Portugal, eu vou só acabar esta parte aqui do evento internacional, porque depois o que aconteceu foi, esses grupos continuaram a trabalhar, e o evento presencial foi agora em setembro de 2022, em Assis, onde se juntaram essas pessoas, que muitas delas já não eram as que inicialmente se tinham inscrito, eram algumas sim, foram outras que se foram juntando, e que também juntou 2.000 jovens em Assis, em setembro. Uma delas fui eu. Então foi uma das nossas delegadas daqui para lá. Foi a única? Não, foram mais portugueses. Nós para o evento inicial tínhamos 50 pessoas, mas para este depois que aconteceu efetivamente agora em setembro de 2022 foram 20 pessoas de Portugal. Em Portugal, a economia de Francisco surgiu um bocadinho... Foi um apelo, esta carta do Papa teve respostas um bocadinho por todo o país. Houve um grupo que se juntou no Porto e em Braga, depois aqui em Lisboa
A ACES, pelo seu grupo, a ACES Next, sentiu logo este apelo como deles, e organizou um curso de preparação para esse evento de março de 2020, e esse curso foi também onde eu comecei a aprofundar aqui pessoalmente estes temas da economia de Francisco. Foi um curso que eu fiz que juntou três faculdades de economia do país, a Católica, a Nova e a AES. E esse curso foi um curso preparado por essas três faculdades. Isto tudo dentro da ACES, não é? Foi organizado pela ACES Next, em parceria com a Católica, a Nova e a AES. E só para quem nos está a ouvir e possa não saber, a ACES é... Agora tenho medo de enganar-me a descrever. É a Associação de Empresários e Gestores Católicos, não é? Sim, católicos. E este grupo, a ACES Next, é o grupo da geração 2040 da ACES. Portanto, são pequenos grupos que falam destas coisas também, de como ser católico no mundo do trabalho e tudo mais. E então promoveu esse encontro com as faculdades. Depois, já mais perto do encontro, e mesmo depois do evento ter sido adiado, o que aconteceu foi, pedimos à organização os nomes de todos os portugueses que iriam, e portanto começámos a juntar as pessoas que estavam no Porto, as pessoas que estavam em Braga, juntar aqui num grupo que hoje em dia não é separado. Ou seja, a economia de Francisco, todas as pessoas que fizeram este curso da ACES e que começaram a descobrir a economia de Francisco aqui através deste curso, e as outras que fizeram outros percursos, também houve algumas sessões no Porto, juntaram-se e hoje em dia trabalhamos todos em conjunto. Aqui em Portugal, um bocadinho como nos outros países, enquanto não foi possível juntar-nos presencialmente, o que aconteceu foi, fizemos um curso sobre os vários temas, os temas das 12 aldeias da economia de Francisco, também um bocadinho sobre os princípios da economia de Francisco, quem era sobre São Francisco de Assis. Depois fizemos, trabalhámos com a Rede Europeia Antipobreza numa task force sobre o sistema da pobreza. Também tivemos webinars sobre, por exemplo, a COP26. Também depois organizámos aqui um curso de preparação para este. No fundo eram uns encontros de preparação, não era bem um curso. Para o grande encontro. Para este encontro agora de Assis. E o que é interessante na economia de Francisco é que não junta só economistas, junta pessoas de várias áreas. Junta pessoas de filosofia, de sociologia, de teologia, pessoas relacionadas que estudam e trabalham em inteligência artificial, em finanças, em desenvolvimento, em recursos naturais, nas alterações climáticas. Junta pessoas que trabalham em todas as áreas. A ideia é mesmo ser assim uma coisa interdisciplinar, que pensa sobre esta questão da economia com estes olhos do São Francisco de Assis e aliás, havia alguns vídeos quando estava a preparar para este podcast que havia até sítios que chamavam a economia de Francisco e de Clara, não é? Sim. Com Santa Clara também incluída à mistura. Sim. No Brasil é assim que se chamam. É assim que chamam. Então, filósofos, historiadores, economistas. Porque a ideia da economia de Francisco é repensar os moldes da economia atual para, no fundo, aquilo em que se acredita é que esta economia atual está um bocadinho desligada dos seus princípios fundamentais. E, portanto, desassociou-se de algumas matérias como a ética ou, no fundo, as matérias mais ligadas às pessoas, e, portanto, que é preciso voltar a encontrar esse centro e, a partir daí, construir uma economia mais humana, mais fraterna, e que seja sustentável no sentido, não no sentido apenas ambiental, mas seja uma economia sustentável economicamente, socialmente, ecologicamente, claro, e espiritualmente também. Vamos a isto. Vamos a isto. Vamos.
Então, e vamos a isto, já depois de um pequeno intervalo, aqui o intervalo técnico que tivemos, estamos à conversa com a Margarida, que nos está a falar da economia de Francisco. Falámos um bocadinho porque é que era preciso, ou o que é que era isto da economia de Francisco, percebemos que não era do Papa Francisco apenas, não, o Papa Francisco é que lançou assim um pontapé de saída para se pensar nestas coisas da economia, mas aponta para o Francisco mais antigo que inspirou o seu nome, não é? O São Francisco de Assis, e que até em alguns sítios como no Brasil chama-se a economia de Francisco e de Clara, não é? Com a Santa Clara. E agora íamos ver então o que é que era isto, não é? O que é que era isto da economia de Francisco concretamente, que estava a Margarida dizer-nos então que não é propriamente simplesmente um sistema económico, nem é isso que é suposto ser. Sim, a economia de Francisco não se propõe ser um modelo económico. A economia de Francisco é sobretudo um processo, e tem sido até aqui um processo que tem sido um processo de perguntas, de saber fazer perguntas e de saber pôr-nos à escuta. De irmos ao encontro dos problemas, irmos ao encontro das pessoas e estarmos atentos também aquilo como falávamos há bocadinho das várias dimensões da sustentabilidade, não retirarmos da equação esta dimensão espiritual e incluí-la nesta escuta, porque é na riqueza de procura. Já me estou a enrolar toda. Não, pois, eu percebo o que estás a dizer, que de facto é assim da dimensão espiritual, porque é fácil, pelo menos eu depois também tive nessas áreas de gestão e de economia, e nós, claro, quando tratamos com modelos matemáticos, há coisas que nós não conseguimos quantificar, não é? Fazemos a função lucro, por exemplo, não é? Temos a função lucro, que lá está assim depois, ou então a função para fazer a curva da procura e da oferta, não é? É sempre coisas muito objetivas, mas lá está, a dimensão espiritual não se quantifica propriamente, não é? Exato. Ou se fosse quantificável, íamos pôr lá mais um infinito e depois o que acontecia? Estávamos tramados, não é? Não conseguíamos lidar com os infinitos. E sim, portanto, é mais um diálogo, é um diálogo destas dimensões todas. É um diálogo de todas estas dimensões que nos provoca a ter esta atitude de escuta e que depois nos impele a ter uma atitude e capacidade de diálogo, que era também aquilo que é um bocadinho o que caracteriza a economia de Francisco, que põe pessoas de todo o mundo a dialogar sobre os problemas a partir da sua própria realidade. Sim. Portanto, apesar de serem realidades muito distintas e que às vezes as nossas preocupações primordiais são muito diferentes do que será a preocupação de uma pessoa que mora na América Latina ou numa pessoa que mora em África, mas que apesar de estarmos a viver realidades diferentes, aquilo que nos une é esta vontade de querer trabalhar para uma economia mais humana e mais inclusiva. No fundo, uma economia que sirva melhor as pessoas todas, não é? Assim, que sirva melhor, que é isso. É esse o princípio básico, é encontrar uma economia que sirva melhor as pessoas e que englobe mais fatores do que os que hoje em dia se englobam. E depois, eu acho que esta dimensão é muito importante, que é, eu acho que este contacto e este encontro com a economia de Francisco nos impele a nós próprios a vivermos de uma forma diferente. E é isso que também tem sido a minha experiência da economia de Francisco. Desde que me cruzei com a economia de Francisco, a minha vida mudou em muitas áreas e tem-me impelido a transformar e a viver de forma diferente em muitas vertentes da minha vida. No fundo, mas escolhas mais racionais? Este meu encontro com a economia de Francisco ocorreu ao mesmo tempo, aqui também assim um bocadinho um testemunho mais pessoal relativamente ao que tem sido esta vivência da economia de Francisco. A economia de Francisco surgiu na minha vida ao mesmo tempo quase que os meus filhos e desde que eu tive filhos, e toda essa circunstância de repensar que vida é que eu queria ter e o que é que eu tinha para apresentar a estas gerações futuras, que neste caso são os meus filhos, os meus descendentes. Eu comecei a perceber que se calhar a forma como eu vivia podia, em muitas coisas, podia ser diferente. Na forma como eu me relacionava com os outros, na forma como eu me relacionava com a maneira como eu consumia ou como eu
Portanto, tudo isso também tem sido um processo de transformação. A maneira como eu, se calhar, usava, sem pensar também, muitas vezes, sem dar dimensão às coisas. E o que acontece agora é que tudo isso tem alterado. E nessas várias vertentes, ou seja, na maneira como eu me relaciono, se calhar, com o dinheiro, na maneira como eu me relaciono com os outros que estão à minha volta, sejam eles os meus colegas de trabalho, sejam eles o meu marido e os meus filhos, sejam eles a minha restante família, os meus amigos. Também a maneira como eu consumo e olho para as coisas que eu tenho e para as coisas que... Dar um valor mais substancial às coisas. E também nesta parte espiritual também tem sido um caminho de crescimento e de essa é uma das ideias que eu gosto do Papa Francisco, que diz muitas vezes que nós estamos na época do descarte, não é? Em tudo, nas relações, na forma como nos relacionamos com as coisas, e às vezes nós ouvimos isto e pensamos que pronto, lá está a falar de coisas, mas de facto acontece isso, no descarte, que a forma como nós damos valor ou não às coisas acaba por revelar algo mais interior de como é que nós nos relacionamos com a vida, não é? Que tudo é muito fácil, tudo é automático, tudo é agora eu tenho, amanhã já posso não ter e arranjo um novo no dia a seguir. E na verdade depois faz de não sermos também gratos pelos dons de Deus, não é? Exato. E isso, quando entra no campo das relações, também acontece um pouco, não é? Claro. Acontece. E vamos estando aqui com a Margarida, agora a ver já mais concretamente como é que é esta vivência da economia de Francisco. Já há assim alguns exemplos de gente que nós sabemos que mais do que propriamente arranjar um sistema económico que resolva tudo, um bocadinho uma pessoa inspirada pelo diálogo e por a forma como vai vivendo, digamos assim, os desafios do dia a dia, vai vivendo de uma forma diferente, com mais sentido, não é? Com mais propósito. E estávamos até a dar assim alguns exemplos de como é que isso no dia a dia depois acaba por afetar as nossas vidas, não é? De pensar estas coisas, de como é que podemos fazer diferente. E a Margarida estava a dizer há pouco que às vezes são as coisas pequeninas, não é? Sim, é isso. Eu acho que se partir de cada um repensar a forma como se relaciona com os outros e com os bens que estão à sua disposição, isso já vai ter algum papel transformador. E depois, consoante aquilo, não é? Todos nós fazemos coisas diferentes, todos nós temos trabalhos, vidas e desafios diferentes. E portanto, se nesses desafios nos propusermos pensar a viver de uma maneira diferente, já vamos fazer a diferença. Se perguntar, passando aqui o plenário, porque se fizermos estas perguntas, o Papa Francisco no encontro que teve connosco desafiou-nos a que estas transformações que fazemos não sejam camada de verniz, ou seja, que sejam transformações profundas, primeiro em nós e depois nas nossas comunidades, na sociedade, naquilo em que vivemos. E também sabendo que muitas vezes estas sementes que se plantam e isto são caminhos que se fazem de forma silenciosa e muitas vezes não vemos logo os frutos, ou esses frutos são para nós invisíveis, mas acabam por deixar aqui, como dizia um dos professores lá no evento, smell of good future, não é? Smell of good future. Cheiro de... E portanto, a economia de Francisco também pretende ser este lugar de esperança também para as novas gerações e para o futuro. Sabendo que a economia de Francisco é algo para desenvolver no futuro, mas é algo que também já está a acontecer agora, como estávamos a falar. As pequeninas coisas agora pequenas coisas, a coisa que se vão fazendo. E já há muitos, e isto, estou a dar aqui o meu testemunho pessoal, mas muitos projetos também já estão a implementar esta nova maneira de pensar e há projetos ligados à agricultura e que estão a ser desenvolvidos. Também já
estava aqui a tentar lembrar-me de projetos que nos foram apresentados lá no evento e que também já estão A ter, assim, a ter outras aqui repercussões. outras repercussões. Mas eu acho que o mais importante até é do que, claro que estes projetos são bons para sabermos que há coisas a acontecer e que há coisas que se estão a desenvolver, mas eu acho que esta perspectiva de que nós podemos ser esses agentes de mudança é importante, porque Portanto, não estar à espera de um Exatamente. governo qualquer ou de uma proposta, porque às vezes até quando isso vem até reagimos mal, que é, Sim. olha, bolas, estão aqui a mandar-nos como é que devemos viver as coisas e depois não percebem as dificuldades, não é? Sim, porque também neste desafio que o Papa nos faz das transformações que fazermos não serem uma camada de verniz, não serem estar a tentar premiar uma base que continua a não servir os interesses Sim. das pessoas. Tira-se o verniz e está Exato, tudo podre, está tudo não é? na mesma. Não vai dar nada. Aquilo que nos desafia diz, a realidade é mais importante que as ideias. Portanto, nós podemos ter muitas ideias, mas é preciso conhecermos a realidade, conhecermos o que são as necessidades das pessoas, falarmos, dialogarmos, estarmos presentes e a partir daí partir para a resolução dos problemas. E o desafio que nos dá é usarmos a cabeça, o coração e as mãos para fazermos isso. Ou seja, usarmos toda a nossa capacidade de forma integral para esta resolução de problemas, não ser só ou só cabeça ou só coração. E há pouco falou um bocadinho assim destas coisas, dos princípios que inspiram a economia de Francisco, não é? A forma como pensamos, estes critérios do coração, da cabeça e das mãos, não é? Há assim alguns critérios concretos que se propõem assim, nestas reflexões que foram fazendo ao longo do caminho? Aqui os documentos que têm sido muito utilizados pela economia de Francisco e que têm baseado aqui são muito a Laudato Si, a Fratelli Tutti, claro que a doutrina social da Igreja também. Sim. São os documentos que também estão aqui um bocadinho na base disto tudo que temos estado a falar. Mas sim, e portanto eu não cheguei a dizer, mas também a ideia destes temas que têm sido explorados pela economia de Francisco e estas 12 aldeias, a ideia é sempre serem temas de tensão, ou seja, há um que é vocação e lucro, por exemplo, outra é economia, agricultura e justiça. E portanto a ideia também primeira deste princípio era pegar em temas de tensão e pôr as pessoas a falar sobre isso. Ok, mas no fundo é a doutrina social da Igreja, que já existe desde Sim. o Papa Leão XIII, acho eu, não é? Com a Rerum Novarum, dessa encíclica das coisas sociais, que no fundo propõe-nos também assim, alguns princípios para a vida social, no fundo, de toda a gente, não é dos cristãos, mas também do mundo inteiro, porque nós não vivemos isolados, mas vivemos integrados no mundo. Mas é engraçado que eu lembro-me que eu, quando estava ainda em economia e gestão, havia assim três grandes propósitos para uma empresa, por exemplo, que era formar uma comunidade de pessoas, portanto servir uma comunidade de pessoas que lá trabalham, portanto, no fundo, no sustento das pessoas que lá trabalham, servir o bem comum, não é? E o lucro. Eram assim três grandes princípios fundamentais para isto aqui, que serviam de propósito para uma empresa existir. E que, claro, que isso aí não mudou nada, não é? As coisas continuam a ser pensadas num contexto mais maior, e porque só formos por aí, claro que há aquilo que se chamavam as externalidades, que não eram englobadas em nada disso que era os propósitos do que movia e tudo mais. Mas sim, portanto, no fundo são os princípios de sempre. Se calhar o Papa agora propôs assim algumas coisas mais concretas para os dias de hoje, não é? Eu acho que as bases são as de sempre, mas lá está, eu acho que no fundo é isso, que os princípios são estes de querer trabalhar para uma economia que sirva às pessoas, sabendo que isso em algumas coisas é manter o que está bem e noutras requer uma alteração de paradigmas que não sirvam esse propósito. Portanto, também pensar as coisas com o propósito original, não é? Exato. No fundo. Sim, isso é um desafio, não é? Porque pensar todas as coisas ao mesmo tempo são tantas perspectivas, tantas vertentes, que no fundo acaba por ser, lá está, essas 12 aldeias ou esses 12 temas que são tanta coisa, como é que isto aqui se gera? Sim, mas é isso, por isso é que eu digo que a economia de Francisco não se vem apresentar como modelo, vem-se apresentar como um movimento, é um processo,
e que se calhar em alguns temas nos leva a determinados sítios e de noutros nos leva a outros. E portanto, se calhar as respostas não vão ser iguais para todos os temas e o impacto se calhar também não é igual em todos os temas. Mas é isso. A ideia é criar um paradigma que plante esta semente. Portanto, no fundo é um bocadinho o modus operandi do Papa Francisco, que é, olha, vamos pôr isto aqui em processo, vamos lançar, onde é que isto vai dar, eu não faço ideia, mas vá, Exato. falem, tratem uns com os outros, ponham-se a caminho, não é que é mais importante fazer agora o caminho do que queremos já chegar à meta, não é? Portanto, Exato. vamos pôr a caminho e vamos ver onde é que isto vai dar. Então, e o encontro? Como é que foi o encontro com o Papa Francisco em Assis? O encontro com o Papa Francisco primeiro foi muito emocionante porque era uma coisa que já estávamos à espera desde 2020 Portanto, e portanto 2 anos depois 2 anos e meio depois estarmos ali na presença do Papa Francisco foi um momento muito forte. Também o Papa Francisco veio fechar o encontro e portanto também depois de também já terem sido 3 dias em que de encontro das pessoas de todo o mundo que se calhar há 2 anos estavam a trabalhar e nunca se tinham visto, nunca tinham partilhado pessoalmente e portanto tudo isso foi muito... Mas foi em Assis, não é? Portanto, foi em Assis. Foram até Assis, ficaram lá alojados alguns. Ficámos alojados espalhados pela cidade. Havia encontros, havia conferências. Em que é que consistiu então esse encontro? Este encontro teve uma parte de conferências em que havia workshops, palestras, houve uma altura também de apresentação de alguns projetos, testemunhos das pessoas que já viviam, que têm estado a viver a economia de Francisco um bocadinho por todo o mundo, e houve um dia em que as aldeias trabalharam nos seus temas fisicamente e depois houve também um espetáculo promovido também pelo Instituto Seráfico com pessoas com necessidades especiais e foi também muito, muito interessante essa inclusão desse espetáculo no evento. Também houve música, houve tudo, portanto era mesmo esta ideia da integralidade da nossa vida que também teve muito espelhada neste evento. Tudo música, espetáculo, encontros, conferências, trabalhos em grupo. Sim, este encontro também com os lugares de São Francisco de Assis. Fizeram também uma peregrinação aos sítios. Não foi bem uma peregrinação, mas era assim, ou seja, fomos também convidados a visitar esses lugares de Francisco. Sim, porque havia gente de todo o mundo e também de outras religiões, não era assim um misto? Sim. Ou era sobretudo católicos? Eu acho que ali não é sobretudo católicos, mas acho que havia pessoas também de outras religiões. Sim. E depois no fim, com o Papa Francisco, assinámos um pacto, também para ser um bocadinho este sinal de compromisso. E o pacto foi assinado pelo Papa Francisco e pela participante mais nova do evento, que tinha 15 anos. 15 anos, estava lá. Sim, e era uma ativista tailandesa. Tailandesa. É da Tailândia até a Itália. Que recolhia lixo das plantações onde ali, ou seja, aquilo são umas plantações e depois ela criou todo um programa de recolha de lixo para transformar ali aquela sua comunidade também e contribuir para isso, e foi simbólico por ser a mais nova. Que assinou o convite com o Papa, e também aquilo que nós também agora propomos é que mais pessoas conheçam este pacto e que se comprometam com ele. Ou seja, isto foi um documento final que saiu do evento, e que eu também se calhar posso deixar depois o link para lerem aqui uma nota do podcast, e convido toda a gente a ler e a comprometer-se com ele. Nós também já estamos aqui a preparar uma campanha para mais pessoas conhecerem o pacto e se quiserem assiná-lo e implementá-lo nos seus lugares de trabalho, nas suas famílias.
e pronto, também é um bom desafio. Então, e pós-encontro com o Papa? Portanto, o Papa foi assim à parte final, fechou o encontro, tiveram um encontro com ele, assinaram esse documento e depois foi cada um para os seus países, mas continuaram a encontrar-se. Exatamente. O que acontece é a economia de Francisco, neste momento agora, organiza-se em hubs locais, ou seja, há hubs organizados em 19 países do mundo, formais e que têm atividade. Depois, dentro do movimento internacional, vão surgindo umas atividades que se chamam Living EOF, que podem ser conferências, workshops, chamadas à ação, call to actions. Agora houve uma maratona de leitura. Maratona de leitura? Maratona de leitura para chamar a atenção para a violência contra as mulheres no Afeganistão. E portanto houve uma maratona de leitura 24 horas em que se leu um livro de uma forma simbólica para chamar a atenção para este tema. E depois as coisas vão também surgindo um bocadinho de forma orgânica nos países onde as pessoas estão. Depois também a ideia é pegarmos nisto e adaptarmos à nossa realidade, ir percebendo o que é que são os temas mais urgentes nos países, as questões que é preciso endereçar, e ir criando grupos de trabalho que vão desenvolvendo esses temas e essas questões. Muito bem. Então, no fundo, é a mesma Papa Francisco. Lança-se o processo, depois logo se vê onde é que isto vai dar. Tenham a iniciativa, façam vocês. E Sim. vão vocês, então, depois. A ideia aqui também, eu acho que é pôr os jovens no centro. E, portanto, isto a ideia é ser liderado por jovens, é ser iniciativas daqui da geração, que nós começamos a chamar geração EOF, que é dos 20 aos 40. EOF, é assim que se chama? Economy of Francesco. E então, geração EOF, então é assim. exato, é como nós denominamos aqui este grupo de pessoas. E a ideia é isso, é pôr os jovens no centro, pôr os jovens a pensar os problemas, a propor soluções, a discutir as questões, a questionar interesses instalados, a propor outras soluções e, sobretudo, também aqui é uma proposta a transformarem a sua própria vida e a seguirem este caminho nos locais onde estão. Muito bem. Então, e o que é que a Margarida pode nos recomendar assim para que queiramos saber mais sobre este movimento? O que é que se pode fazer assim de, sei lá, de nos instruirmos ou pelo menos saber um pouco mais o que é que se anda a falar disto da economia de Francisco? Assim, algum texto, algum livro que recomende? Pronto, aqui a economia de Francisco, como viveu na época do Covid, é tudo mais digital. Há muitos recursos digitais no site que é Francesco Economy. Tem um repositório também de muitas coisas, muitos artigos que têm vindo a ser escritos, tem vídeos, tem um canal no YouTube que também tem muitos webinars, muitas conferências que também têm acontecido com muitos economistas, pensadores, porque também há um grupo de séniores que acompanha a economia de Francisco, mas não disse isso, mas e também já há muito conteúdo produzido, mas sobretudo é conteúdo digital, ou então também já há alguns livros, mas era como eu dizia, quase todos escritos em italiano, mas também encontram esses recursos no site da Economia de Francisco. Em Portugal também o site chama-se Economia de Francisco. Eu estava agora aqui a ver rapidamente o site aqui do Francesco Economy, tem aqui uma ideia gira que é o Light Saturday vs Black Friday. Sim, nós também. Less, Sustainability and Fairly. Em vez de ser aquela febre do consumo, vai ser o dia da luz, não é? O sábado da luz. Não é? Assinalámos esse dia cá em Portugal nas nossas redes sociais e também a ideia nesse dia foi dar a conhecer iniciativas que já trabalhem desta forma responsável. E pronto, essa foi uma das iniciativas, mas a ideia da Economia de Francisco é muito essa, é ir chamando a atenção para os temas, pensando, propondo e pondo-nos a caminho. E pondo-nos a caminho, exatamente.
Muito bem. Margarida, mais alguma coisa que nos queira partilhar assim, sobre isto da economia de Francisco ou outra coisa qualquer que queira deixar aqui a quem nos ouve neste podcast? Eu espero que todos se sintam interpelados a também a olhar para a sua própria realidade e usarem a cabeça, o coração e as mãos Uhum. para transformar o que for preciso transformar e para vivermos de forma mais humana e inclusiva. Muito bem, então muito obrigado por ter Obrigada. vindo cá deixar o testemunho assim de que é que foi este encontro, de que é a economia de Francisco. Para quem nos ouve, podem deixar perguntas, sugestões, se quiserem perguntar alguma coisa à Margarida também, podem enviar e-mail para este podcast@paroquiadecascais.org e vamos caminhando, vamos a isso, com o coração, com as mãos e com a cabeça, sempre para amarmos mais a Jesus sobre todas as coisas e depois também na vida que nós vivemos aqui na Terra também, que isso se traduza na forma como nós vivemos. Até para a semana.